Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Na nossa aula passada, deixa eu só deixar o chat aqui logo aqui, e aí qualquer coisa. A gente já está também lá no nosso no YouTube lá, já tá, levantei, né? E a gente começou a trabalhar essa questão desta planilha, né? Cidade, produtos, vendas e vendedores, né? A gente fez um trabalho neste cara aqui. Deixa eu abrir o Power Query para mostrar aqui, só puxar. Isso. Então a gente fez lá um trabalho em relação a esses quatro, né? A nossa tabela produto, nossa tabela cidade, né? Nossa tabela vendedores e a nossa tabela vendas, tá? Vamos lá, a primeira situação que a gente vai entender aqui, tá, pessoal, é sobre esses tipos de tabela, tá? Então, o que é que a gente tem, tá? Hoje, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só abrir conexão. Deixa eu pegar o nosso bloquinho. Vamos lá. Então, o que a gente tem que conversar primeiro, tá? A gente tem que definir na nossa estrutura, falou, tá? Sobre a questão desse tipo de tabela tá em seu funcionamento, tá? Abriu muita coisa. E a gente tem aí essas tabelas. Boa tarde todo mundo. Né? Essas tabelas que foram estruturadas e a gente precisa entender que elas, tá? Se você perceber todas elas, né? Eu tenho um código do produto, tenho aqui um código. Eu vou até aproveitar esse código que eu vou trocar região, deixa eu colocar a cidade para ficar mais bonitinho. Código da cidade. Vendedores, código do vendedor. Então, cada uma dessa aqui, se eu perceber, eu tenho um produto, informação daquele produto, seu código de barra, sua categoria, seu custo, fornecedor, todos eles referentes, né, a este produto que a gente tem. Né? Esse aqui é a mesma coisa, eu tenho uma tabela aqui que referenciando justamente a localidade, né, e descrição dessa localidade. Aqui eu tenho dos vendedores, mas eu tenho uma tabela, se você olhar a nossa tabela vendas, ela é diferente das outras, né? Ela justamente está trazendo para a gente, tá, o código do produto, o código do vendedor, o código da cidade. Ou seja, se você analisar, ele está justamente fazendo ali uma referência, tá, com as outras tabelas, tá? Isso é importante, né? A gente entender que eu tenho ali cada tabela dessa, ela tem uma chave única também, tá? Se você analisar aqui, ó, cada código desse é único, não existe repetições desse código, né? Nós temos aqui também chamamos como chave primária, tá? Então, essa chave, ela é única, tá? Isso é importante a gente entender, porque as chaves únicas, as chaves primárias, elas não podem se repetir, tá? Dentro dessa nossa estrutura. O exemplo para vocês, CPF, né? É considerada ali uma chave única, tá? Então, se eu vou perceber essa tabela, ela é vinculada com chaves únicas que não se repetem. Ela tem uma característica, essa característica ela está sendo ali trabalhada, né? Ela está sendo trabalhada. Então, se eu pegar até os vendedores, também chave única, não se repete, tá vendo? Então, isso aqui nos coloca a ter uma discussão sobre essa terceira tabela aqui,
certo? Então, neste caso, essa aqui, se você perceber, ela aí tem repetições as chaves. Ó, se eu pegar aqui, ó, código 7. Ó, só que eu só tiro aqui, olha, o código 9, olha. Tá vendo? 23. E essas chaves, elas são chaves de outra tabela, né? Elas nós chamamos elas que são as nossas chaves estrangeiras. Tudo bem até aqui, esse conceito? Isso aqui vai ser importante, tá? Porque o que acontece? Nesse momento, essas tabelas, elas não têm relações, tá? Ela não tem relações. E essa tabela venda, ela está unificando todas elas, tá? E aí a gente vai aprender duas situações, tá? Que é, que nós vamos chamar de tabela fato e a tabela dimensão, tá? Isso aqui são os dois que a gente está conversando nesse momento, tá? Então vamos lá. Características, tá? A tabela fato. Por exemplo, a tabela fato, qual é o foco principal da tabela fato? Principal. A gente está falando aqui o que aconteceu. Isso realmente, tá, pessoal? A gente vai olhar a tabela e analisar ela, tá? Então, o que aconteceu? O que eu tenho aqui? Eu tenho métricas e eu tenho valores, tá? Uma outra coisa interessante é que as chaves, como a gente acabou de falar, chave estrangeira, eu tenho múltiplas chaves, que a gente acabou de enxergar essas múltiplas chaves. Normalmente, tá? Essa tabela fato, ela tem as linhas e colunas, tá? O que acontece? Meu U tá baqueado aqui. O que acontece? Colunas, eu tenho muitas linhas e pouca coluna. Isso aqui. Então, se a gente analisar essa tabela fato, ela tem essas características. Se você perceber essa característica aqui, ela está linkada bem aqui, ó, nessa tabela venda. Ó, ela não tem muitas linhas, tem múltiplas chaves, né? Múltiplas chaves. E ela vai estar me explicando uma métrica aqui. O que, que aconteceu? Olha, código, produto vendedor, numa data de venda, aconteceu uma situação aqui, ó, que aconteceu. Tá? Então, esse cara aqui, essa tabela venda, é uma nossa tabela fato. Tá? Eu vou botar até aqui, ó, o nome dela, vou chamar ela de TB fato, que é a nossa tabela fato. Sim ou não? O entendimento dessa tabela fato. Isso é só conceitual, tá, pessoal? A gente tem que olhar e entender que a tabela fato é conceitual, tá? Vamos falar sobre a tabela dimensão, tá? Então, vamos voltar aqui. Tabela dimensão. Deixa eu só botar aqui. Enter. Vamos lá. A nossa tabela dimensão, tá? Normalmente é o seguinte, tá? Ela tá linkada a quem, onde, quando, quando. Ela tem um contexto, tá? Ela tem um contexto, tá? Normalmente ali ela tem a chave primária. Ela tem uma chave primária. Chama de primária. E outra, ela tem menos linha e mais coluna. Tá?
Menos linha, mais coluna. Então, olha lá. Se a gente olhar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Produto. Uma chave. Muitas colunas aqui, ó. Tá? E aí, né? Valeu. Então, essa tabela produto, ela é uma tabela, vou chamar aqui de DIM, dimensão. Ó, a cidade, mesma situação, olha. Únicas chaves, mais colunas. Cidade também é uma TB dimensão. Como também os vendedores, ó. Chaves únicas, vendedores, salário mais coluna. Normalmente, tá, a tabela fato, ela vai unificar com as tabelas de dimensão. Tá? Nesse caso, se você ver, ó, ela tá o código de produto, o vendedor, qual é a cidade. Ela vai fazer essa unificação para que a gente possa, né, gerar um relacionamento entre eles. Até aqui, tudo bem? Eu botei agora a conversa de vocês para cá, por isso que eu estou virando a cabeça. Eu estou vendo o chat. Então, vamos lá. Com isso entendido, esse conceito, tá? Se a gente já entende que elas vão ter alguma relação, né, eu preciso agora dizer para ela como vai ser essas relações. Vamos conversar agora de relacionamento. Só ajeitar aqui. Aí, melhorou? Aí, pronto. Vamos conversar agora de relacionamento. Né? Por quê? Já vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou dar uma fechada aqui. Vou fechar e aplicar. Já nomeei, tá? Eu sempre gosto de trabalhar essa nomeação, porque na hora que a gente for fazer o relacionamento, a gente já sabe que a central dessas tabelas vai ser a tabela fato. Tudo bem? Rapaz, ou vocês estão entendendo tudo. Sabe aquela história do professor que diz assim: tá tudo tranquilo, dá uma paz. Ou vocês estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada, bicho. Eu fico preocupado. Então, tudo beleza? Então vamos lá. Então, com isso definido, tá? Eu vou fechar e aplicar. Ele vai lá trazer, atualizar nossas tabelas. Olha só quem. É a segunda. Por isso que vocês tiverem a dúvida, me parem que eu repito quantas vezes for necessário, tá? Pelo amor de Deus, não vão deixar ficar com dúvida, tá bom? Então, olha só. Ele trocou o nome aqui, ó. Eu até. Deixa eu dar um espaço aqui, me ajeitar. Trocou aqui, ó. Vendedores. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer aqui um trabalho, né? Eu vou pegar assim, eu vou buscar aqui uma matriz, uma tabela aqui, ó. Uma tabela. Peguei uma tabela, vou botar aqui no meio essa tabela. Vamos imaginar que eu quero pegar aqui, ó. Uh, deixa eu ver aqui. Vendedores, o vendedor. E eu quero pegar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem nem venda ainda. Deixa eu pegar aqui. Quantidade. Peguei aqui, ó. Vendedor e quantidade, só para dar um exemplo. Então, olha só o que ele fez. Ele pegou aqui as duas, apesar que essas duas tabelas, eu quis fazer uma relação entre elas, tá? A venda que é a fato, né? E aqui, pô, porque aqui tem código do vendedor, né? Então, se tem código vendedor, mas olha só o que ele traz para a gente aqui, ó. Todo mundo igual aqui, ó. Por que ele está fazendo isso aqui? É porque ainda não existe uma relação, ele não consegue ainda operar essas relações que existem entre essas tabelas aqui. E a gente precisa fazer isso acontecer, tá? Então vamos só organizar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui, tá? Era só uma demonstração. Aqui, ó, eu tenho no terceiro botão, eu tenho aqui exibição de modelo.
E aí ele vai trazer para a gente aqui, ó, as nossas tabelas. Isso aqui é importantíssimo quando você tem tabelas que existem relações, tá? Então, o que aconteceu aqui? O Power BI ele já identificou que existe uma relação entre a tabela fato, o código do produto, com o código do produto da tabela produto. Isso aqui tem que ficar sempre visível. Eu tenho três situações, tá? Eu tenho três situações que podem acontecer. Vamos lá, eu vou colocar as três aqui. Vamos falar agora de relacionamento. Relacionamento. Dá um zoom aqui para melhorar. Melhorou? Relacionamento. Vou mostrar que vocês são especialistas em relacionamentos agora. Então, olha lá, vamos lá, relacionamento. Quais são os três meios de relacionamento que vocês podem ter? Tá? Pelo amor de Deus, aqui na tabela, tá? Uma vez que falar isso, aí quase deu morte. Aqui o nosso estudo de tabela. Eu posso ter o relacionamento um para um. Um para um. O relacionamento um para muitos. Muitos. Dois ponto N. Ou também vocês podem encontrar ele assim, dois ponto asterístico. Tá? Então, deixa eu só ajeitar aqui. Relacionamento. Onde é que eu errei? Relacionamento. E o terceiro, relacionamento, tá? Que a gente vai fazer, que vai ser nada mais é do que o opa, muitos para muitos. A maioria é esses aqui, que é o N para N, ou simplesmente, deixa eu só botar do jeito que está lá, N para N, ou os dois pontos asterísticos. Vocês podem encontrar essas duas maneiras, tá? Quem é que vocês já estão discutindo aí, ó? Quem é que vocês estão dizendo? Se o relacionamento de vocês é um para muitos ou muitos para muitos. Meu relacionamento é um para um, pelo amor de Deus. Não criem prova contra vocês. E na internet, né? Então, só para você ter noção, né? O um para um você já tem uma ideia o que seja, né? É. Então vamos lá agora conceituar cada um. Pegando, né? Cuidado que vocês vão dizer que está aqui e vai criar prova contra vocês. Então vamos lá. O conceito. Peraí que eu vou espirrar. Até espirrei com isso aí. Vamos lá, voltando, desculpa. Então, um para um. Vamos conceituar um para um. Né? Então, um para um, a gente está falando o seguinte: ele é cada registro da tabela, tá? A se conecta, tá? No máximo com um registro na tabela B, tá? Vírgula. Ou vice-versa. Vice um registro vice-versa, certo? Uh, exemplo. Exemplo. Um exemplo bem claro, tu sabe o que eu vou dizer, né? Você na sua casa, né? Relacionamento um para um. É você, sua esposa é você. Relacionamento um para um.
O maior exemplo de vida real é esse. Trazendo para a gente aqui, nos nossos dados, nós podemos dizer assim, ó, por exemplo, vendedores, vendedores e dados bancários, certo? Ou seja, cada vendedor, cada vendedor possui um cadastro bancário ativo, tá? Para pagamento. E essa conta, no exemplo, pertence exclusivo, né, àquele vendedor. Então, na hora do lado do sistema, a gente vai dizer assim, que eu cadastrei o vendedor, é um para um, o vendedor e a conta, tá? Ele só tem uma conta ativa para receber. Na hora que tu vai fazer o pagamento, não tem N contas. Pode ter contas cadastradas, mas tu tem uma ativa. Então, você tem um relacionamento um para um. Ok? Isso aí? Bem simples. Dúvida? A questão é na hora de analisar, tá? A tabela. Não sabe mais o que é isso? É relacionamento. Fale isso. Vamos falar agora do relacionamento um para muitos. Temos que se identificam com essa relação, né? Um para muitos. Não vou derrubar ninguém, não. Vamos lá. O cara já se derrubou. Bora, conceito. Vamos aqui. Um para muitos, tá? O cara tá gravando, né? Todo mundo agora, né? Se eu não arrisco minha pele. Vamos lá. Então, eu tenho um registro, tá? De tabela A. A gente está falando de tabela, pessoal. Vocês estão levando para o lado. Tá? Então, eu tenho um registro de tabela A que pode estar associado, vou botar, a vários registros da tabela B. Que nada. Esse assunto eu acho engraçado. Toda vez que a gente conversa esse assunto, eu acho engraçado que o pessoal puxa para esse lado da. Certo? Então vamos lá. Então, eu tenho um registro e aí eu vinculo esse registro a vários de outro elemento B, tá? Vamos botar aqui. Mas cada registro da tabela B vincula-se vincula-se a apenas um registro da A. Um registro da A. Né? O que a gente pode falar, por exemplo? Um exemplo. Cidades e vendas. Tabela de venda, ela cai muito aqui nessa aqui, tá? Tabela de venda aí faz muito aqui. Cidades e vendas. Explicando. Por quê? Então imagina assim, a cidade do Rio de Janeiro, vou pegar um exemplo, ou seja, um registro, né? A cidade do Rio de Janeiro é um registro, tá? Vou botar aqui um registro da tabela cidade. Pode estar vinculado, tá? A milhares de registros da tabela vendas. Não é isso? Eu não posso ter um vendedor ter vendido para a mesma cidade. Eu tenho aquela cidade, né, única sendo vinculada a várias vendas.
Um para um. Um para muitos, né? O último que a gente tem, pronto, esse aí, Black Dodo. Vamos lá. Relacionamento muito para muitos. Então, o que, que vai acontecer? Vamos lá. Qual é o conceito disso? Múltiplos registros. Múltiplos registros de uma tabela A pode se relacionar a múltiplos registros da tabela B. Certo? Exemplo: pedido, uma tabela de pedido e produto, e a tabela de produto. Vamos lá. Como é que funcionaria? Um pedido, vou botar aqui, um único pedido de compra pode conter diversos produtos diferentes, não é isso? Diferentes. Então, um pedido pode ter vários produtos diferentes. E o mesmo, e o mesmo produto, pessoal, e o mesmo produto, olha como vai entrar aqui o muitos. O mesmo produto, esse produto pode estar relacionado a vários pedidos diferentes. Aqui, ó. Eu tenho um pedido. Dentro desse pedido, eu tenho vários produtos. Mas esse produto, ele também pode estar em outros pedidos. Ok? Por que a gente está falando disso? Porque na hora que eu puxar aquela setinha que apareceu nas duas tabelas, ele vai tentar definir automaticamente para mim. Mas eu tenho que entender o que ele vai fazer. Tudo bem? Então vamos lá. Isso aqui também está lá naquele material lá no online lá. Então aqui, ó, a gente falou de tudo isso para a gente conversar aqui, ó. Então olha só, que setinha é essa aqui que ele criou? Olha, muitos para um para muitos, que a gente chama de cardinalidade, tá? Significa o que ele está dizendo? Que tem é, um relacionamento desses produtos para múltiplas vendas. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar meu código do vendedor e eu vou puxar esse código do vendedor em cima do código do vendedor da tabela fato, que é onde estão os outros códigos. Ó, vou largar. Ele já reconheceu, ó, que é um para muitos. Tá? Tenho várias operações aqui, ó. Um vendedor, ele pode estar em várias vendas, ó. Então, um para muitos. Ele vai salvar, ele vai puxar lá, ó, mais uma setinha lá, ó. E aqui, ó, eu vou puxar o código da cidade para cima do código da cidade da tabela fato. É da dimensão para fato. Ele já fez a relação. Vou salvar. Pronto. Olha.
Sendo que essa aqui dá para fazer mais uma aí, tá? Eu vou parar uma aula, que é porque normalmente quando a gente tem dados que são temporalizados, em relação a tempo, a gente pode criar uma tabela calendário. É exatamente. Tá? Ó, vou repetir aqui, ó. Vou apagar. É só botar o mouse em cima, clicar e deletar. Eu pego o código da tabela dimensão, levo em cima para o código da tabela fato. Dá igual, né? Larguei. Ele reconheceu e salvo. Beleza? Essa aula ela é muito conceitual. Vocês têm que ter aquele conceito que a gente acabou de falar de tabela fato, tabela dimensão. Se você saber qual é a tabela fato, ótimo, é a central. Né? E as tabelas dimensões elas vão vincular as tabelas fato. E entender esse relacionamento. Apesar que ele vai montar, a gente pode ter esse entendimento de cada operação. Tem. Aqui, ó, só dá 2 cliques. Aí eu posso mexer aqui, ó. Tá vendo? Nesse momento, pegando aí, já está acontecendo o relacionamento entre as tabelas. Elas já estão conversando agora. Não entendi essa última pergunta antes. Aqui. Isso aqui? Ah, é porque a gente ele traz a tabela que está vinculada. Já que eu cliquei nessa, ele está trazendo esta e esta, tá vendo? Tá aqui, ó, esta e esta, e fechando a relação. Aí eu posso. Só que se tu for mexer na outra tabela, é melhor tu clicar e ele vai trazer a tabela, ó. As duas e vai dizer qual é a relação. Ó. Pode, mas ele pode debater com o que já tem, tá? Se não tiver nada, ótimo. Então vamos ver aqui. Com essa informação pré-moldada, tá? Agora existe um relacionamento entre elas. O que eu gosto ainda de fazer, tá? É criar uma tabela calendário. Tranquilo, Jaqueline. Porque o que acontece? Quando a gente analisa a tabela de venda, ela tem aqui, ó, essas informações de cada venda. Tá? Se você olhar a cidade, não tem produto, ó, não tem vendedores, tem a data de nascimento. Tá? O que eu aconselho para quando trabalhar com gráficos vinculados temporal, de linha temporal, a gente criar um calendário. Tá? E aí a gente cria a tabela calendário, relaciona com a data de venda, para depois a gente poder fazer, por exemplo, relacionamentos vinculados semanal, mensal, trimestral, bimestral, anual, tá? Então vamos fazer essa tabela de calendário, fazer a relação dela,
E aí a gente vai montar esse dash completo aqui. Esse dash vai ficar completo para a gente, do início ao fim. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos buscar aqui criar, tá, uma tabela. Tá? Então eu já tenho essas tabelas aqui, mas eu preciso pegar esses dados dessa tabela de venda aqui, ó, e tirar daqui. Por que eu quero tirar daqui? Porque se de repente eu quisesse separar isso, ia ficar tudo aqui separado, não ia ficar legal. É melhor eu começar a criar uma outra tabela, porque assim, se eu fosse fazer isso aqui, ó, pra vocês terem noção. Coluna, página inicial. Se eu pegasse aqui, eu tivesse que criar uma coluna, olha lá. Se eu fosse criar uma coluna, tá? E eu quisesse, por exemplo, pegar as datas daqui, vamos dizer que a gente pega aqui ano, né? Eu teria que trazer a forma calendar, tá? E aí eu teria que dizer para ele, deixa o calendar, pegar o calendar, já estou dando a resposta já. Pegar ano e dizer para ele de onde eu quero tirar essa informação, tá? Só que olha só, se eu puxar isso aqui, ó, venda, ó, calendário, eu quero pegar esta coluna aqui, ó. Então, acho que data, aí ele vai trazer aqui, ó, data de venda, ó, data de venda, e eu quero tirar o ano, tá? Então eu escrevi venda, aí ele trouxe a data de venda, que é este cara aqui todinho, só que eu quero só ponto ano, para ele tirar um ano, tá? Vou dar um enter aqui e vou fazer os outros, ó. Automaticamente ele vai criar uma coluna e vai tirar só o ano estrutural. Se tu perceber aqui, ó, já vai dar bronca aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Porque aqui tá dando 20, 20, tá vendo? E aqui, olha que tá puxando aqui, ó. Já vai dar bronca. Então, o que que a gente faz? Tá? Para mim não ter esses problemas relacionados a esse tipo de, de dados, eu separo, até para não aumentar o número de colunas e me dar esses erros, tá? Então, normalmente o que eu faço? Eu separo, eu vou excluir isso aqui, e eu venho aqui, ó, nova tabela. Eu vou criar uma tabela só com essas informações que eu quero da data de venda, tá? Vou criar nova tabela. Se você perceber, ele criou uma tabelinha aqui, ó. Essa tabela aqui eu vou chamar de calendário. Esse cara vai servir para mim como base de informação vinculada à linha temporal. E eu vou chamar aqui, tá? Vou chamar num DAX aqui que nós chamamos de calendar. Aqui, ó, calendar. O que que o calendar faz? Ele já está dizendo aqui, ó, retorna uma tabela com uma coluna de data entre início e fim, tá? Então eu vou dizer para ele de onde ele vai tirar essa informação. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero. O que, que eu quero tirar? Onde ele vai pegar essa informação? Da tabela vendas fato, da coluna data venda. Então eu vou dizer para ele: olha, vai lá no vendas fato, tá? Para trazer essa informação para mim, tá? Cadê? Start. Cadê? Tá carregando aqui. Por quê? Deixa eu só ver aqui. Tchu, 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 tchu.
É que eu tô esquecendo aqui o negócio. Start. Tá certo. Tá errando algum código aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, então toda vez que eu vou montar aqui, eu vou. Só para. Esse entendimento tá ok aqui? Desse processo que eu fiz? Antes só de avançar. Tá, ótimo. Deixa eu só ver porque eu não tô carregando aqui. Tá. Então o que eu quero? Deixa eu só pegar aqui. Mínimo. Tá, beleza. Eu quero que ele vá lá. Vou pegar aqui mais uma forma aqui. O min, tá? O que o min vai fazer? Eu posso fazer com que ele vá lá, pegue a menor data, tá? Então, a menor data de onde? Das vendas, fato, data, venda. Tá aqui, ó. Lembrando que o calendar precisa de um início. Eu acabei de passar para ele o início. Ó, eu quero que você me traga a menor data de lá. Então ele vai aqui, nessa data venda, vai pegar a menor data que tem lá. Ok? Esse primeiro que eu montei, sim ou não? Start date, então eu estou dizendo, pega a menor data que tem lá. Vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vírgula, ele passou aqui para o end date, tá vendo? Eu posso, se eu quiser fazer uma tabela que até os dias atuais, pegando a data de início que ele me deu lá, eu posso usar o today, tá? O que o today é interessante? Desde a primeira data da tabela, tá, até a data de hoje, ele vai montar um calendário, tá? Se tu abrir amanhã, ele já atualiza com a data de amanhã. Então, o teu calendário sempre ele vai estar, se tu usar o today, com a última data relacionada ao dia que tu abrir. Tá? Não, professor, mas eu quero pegar as datas apenas da tabela que está lá. Ah, beleza. Então a gente faz o seguinte: em vez de usar o today, eu posso usar então a maior, max, e aí eu digo para ele pegar lá da data de venda. Ó, pedi para ele pegar a menor, depois eu vírgula, disse para ele pegar a maior. Tá? Cuidado com esses parênteses, tá? Esse primeiro parênteses aqui é do min, aí o max eu abri um parênteses e depois eu fechei ele aqui, tá? E esse azul aqui é do calendário aqui, ó. Fechei e aí eu aperto aqui no verdinho. Ele vai ler, vai lá no data da venda, traz a informação para a gente aqui e monta um calendário aqui para a gente. O today ele é bom porque ele traz para a gente até o último dia que tu sempre está abrindo. É como se fosse um calendário quase automático, porque, por exemplo, o cara fez venda ontem, desculpa, vendeu hoje. Se teu calendário aqui, se tu não atualizar essa data de venda aqui, ele não vai trazer o dia atual, entendeu? Só se o cara atualizar a data da venda. O Today é interessante para isso. Como ele montou um calendário, ele trouxe, tá? Aí vamos só.
Dá um clique aqui só para ver. Ó, tá vendo aqui? Olha, 2, 3, 4. As vendas, tá vendo? Olha, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. Tá vendo aí? São os dias da venda. Se eu fosse imaginar um relatório, tá? Dizer assim, olha, eu quero que você traga para mim quais são os dias que houve venda e que não houve venda. Essa data venda aqui me dá bronca. Vou dizer por quê? Porque não tem, por exemplo, aqui o 5, tá vendo? Vou dar um exemplo aqui, ó. Segunda, ok. Na terça-feira, que era dia 7, como é que eu vou montar essa informação se ela não existe? Aqui, ó, não tem 7 de janeiro de 2020, tá vendo? Isso aqui é um buraco aqui, que isso aqui, sim, aí tu vai dizer, cara, não tem, zero, mas beleza, mas tu vai ter que fazer um esforço para aparecer o 7, gerar a informação, para gerar isso um gráfico. Quando a gente foi para o nosso calendário, olha aqui, ó. Tá vendo o 7 aqui? Ele criou um 7. Isso já vai dar um trabalho, porque se a gente for montar um gráfico, depois fazer uma relação, já existe o 7 do 1. E aí a única coisa que vai aparecer é que não tem informação, é nula nesse período, e aí já estaria zero venda lá. Tá? Então, isso aí é uma das diferenças de fazer o calendário, tá vendo? Ele traz tudo pra gente que não teria lá naquela data de venda, que só está a operação. Até aqui tudo bem? A gente já está começando, né? Hoje a gente já começou tabela fato, dimensão, relacionamento. Estamos montando uma tabela calendário e já iniciando o DAX aqui, que é esse código aí em cima da programação em DAX. Isso, na manha da aranha, vamos na manha. Então vamos lá, dando continuidade. Então, esse cara aqui, se a gente está falando de montar um calendário, a gente já teria aí uma situação assim, a nos preocupar, tá? Porque esse calendário aí está trazendo a data, e se você olhar ali do lado, tem o 00, né? Então, esse cara aqui não interessa para gente, esse time aqui. Nesse momento, não tem nenhum interesse nesses dados, vinculado à hora. Então, o que eu posso fazer? Se eu clicar aqui, e eu vejo aqui, ó, se eu procurar aqui, ele já está dizendo que o dado é tipo data, tá vendo? O date. Eu posso até trocar depois para português aqui, dado. O tipo de dado é data e hora, mas aqui eu posso mexer no formato dessa data e hora, né? Vou clicar aqui, ó, e aqui eu tenho os formatos, tá vendo? Formatos comuns, olha. Eu vou botar aqui, ó, formatos de data apenas, eu quero. Aqui eu vou botar aqui dia, mês e ano. Vou botar com os 4 dígitos aqui. Pronto, esse aqui, ó. Dia, DD, MM, YY. Isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não tá aqui à toa, tá? Isso aqui tá mostrando porque se de repente tu pode fazer isso aqui por fórmula. E aí se tu quisesse tirar por uma fórmula que ele trazesse por esse tipo de informação desta maneira aqui, você tem que botar DD, tracinho MM, tracinho YY, tá vendo? Ah, mas eu quero desta fórmula, DD.MM.YY, tá vendo? Então cada formato aqui, ó, eu vou pegar esse padrão aqui, né? DD, MM, DM, TDMM. Né? Eu queria colocar formato comum, bora ver aqui, ó. DD, MM, Y, aqui, esse aqui é legal, que é muito para o nosso normal, olha. Dia, mês e ano, com as barras. Eu vou clicar, ele já tirou lá, ó, a hora, tá?
Vou aproveitar aqui e vou renomear isso aqui, né? Vou botar como data. Data. Pronto. Agora a gente vai explorar isso aqui. Tá? Quanto mais informações tiver no calendário, isso aqui é interessante para mais tarde a gente fazer algumas operações nas nossas tabelas. Vamos lá. Então a gente vai fazer mais ou menos aqui o que a gente fez lá quando estava na transformação. Só que aqui eu não tenho aquela função, tá vendo? Que é tirar a data aqui, ó. Eu vou ter que montar via DAX. Então eu vou precisar fazer o seguinte: eu vou precisar criar uma nova coluna. Né? Vamos imaginar que eu quero tirar o ano. Então eu vou pegar aqui, ó, nova coluna. E essa coluna eu vou chamar aqui de ano. Tá aí, tudo bem? Aí eu tenho a forma de ano, year, e nesse ano eu vou puxar quem? A nossa data, né? Tá aqui, ó, calendário data. Botei ano, puxei o calendário data, que é isso aqui, ó, todas as informações que tá aqui. Só que aqui tem mês, dia, mês, ano. Eu quero só o ano, só o ano. Fecho e dou enter. Vamos lá, que agora a gente vai organizar. Isso aqui tá me dando aqui no meu. Tem uma outra maneira até, tá? Deixa eu até pegar aqui também. Espera que eu lembrei. Tem uma outra maneira também de montar a data aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu montei assim, ó, calendar, o mínimo, né, e o máximo. Tem uma outra aqui também que tu pode fazer o seguinte, tu pode, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui e vou fazer um outro exemplo. O mínimo e o máximo, ok, né? Deixa eu só mostrar para vocês a outra maneira de montar o calendário. Deixa eu tirar essa aqui, excluir modelo. A outra maneira é assim, ó. Eu vou criar uma nova tabela. Aí eu vou chamar também de calendário. Aí eu vou chamar o calendar. Eu tinha usado o mínimo, né? Posso usar o first, a primeira data. De onde essa primeira data? Eu quero que tu me traga da venda fato. Venda. Essa tabela aqui com este campo aqui. Então, venda, data de venda. Fechei. Aí eu já tirei a data inicial, o start date, tá aqui, ó. Primeira data desta tabela, tá? E eu também tenho last date, tá vendo? Last date. Aí eu posso pegar lá, vendas TB Fato, fecho. Então eu usei o mínimo e o máximo. Agora eu usei o first e primeira e a última data. Ó, traz a mesma situação. Sim ou não?
Então, tanto com o mínimo e o máximo, como o first e como o last também funciona. Vimos aí? Aí vocês escolhem, vê qual é o melhor para vocês. Não, mas aí tá gravado. E lá naquele material que eu passei para vocês no grupo, tá cheio. E também tá lá naquele ambiente que eu coloquei o conteúdo programático também. Agora é aquela coisa, Edson. Fórmula é treino, cara. Tu tem que parar para treinar. Não tem jeito. É igual Excel, né? Quando a gente vai estudar Excel, que a gente tem, vai para Excel, aí vai começar a estudar aí aquelas fórmulas. E, cara, quanto mais vocês praticarem as fórmulas, melhor, né? Então, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu vou trocar aqui uma data, vou voltar como estava a data. E aqui eu vou editar aqui. Vou até colocar outra mais bonitinha aqui. Vou botar essa agora. Ó, ele troca lá, tá vendo? Então vamos voltar lá. Deixa eu botar aqui a coluna. Eu tava tirando o ano, né? Então vamos lá tirar o ano. O ano, vou botar o ano. Vou botar o calendário também. Pode ser calendário. Posso até. Eu posso colocar direto o calendário aqui também, ó. Calendário. Ano. É mais rápido também. Pronto. Dá pra fazer uns rabiscos aí. Então, essa aqui é uma maneira também, tá vendo? Ó? Peguei aqui, ó. Pedi o ano. O que, que esse ano vai receber? O calendário, que é a nossa tabela, a data, e pedi para ele pegar o ano. Ó, trouxe o ano pra gente aqui, ó. Beleza? Devagar, calma. Tudo dá seu tempo. Eu acho que o meu maior desafio, Edson, na verdade, não era nem a questão das fórmulas. Era quando chegavam para mim e diziam assim, eles não sabiam explicar o que que eles queriam que eu tirasse dos dados, entendeu? Eu acho que o maior desafio, às vezes, a gente chama de, que é, na verdade, a estratégia de negócio. Estou até montando um conteúdo disso, depois eu até passo para vocês também. Porque, tipo assim, você aprende técnica, vocês vão aprender técnica como a gente está fazendo agora. Mas, às vezes, é questão do negócio. Isso que eu acho que sempre é o mais, você né, converter aquela informação, o dado em informação pertinente para aquela área que está precisando, entendeu? Porque tu pode sentar, aplicar várias técnicas, montar um bocado de coisa e tal, mas será que tudo que tu montou está sendo pertinente para eles? Então, é isso que. E aí eles às vezes não sabem explicar o que eles querem, tá? Então, aqui, ó, eu tirei um ano. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar também aqui, ó, nova coluna. Quanto mais informações vocês colocarem nessa coluna, nessa tabela,
fica melhor para a gente depois fazer relatórios temporais. Por exemplo, bora pegar o mês, tá? Então, o mês aqui, ó, posso pegar aqui calendário, vou pegar calendário data, que é o nosso calendário aqui, ó, e eu vou justamente pegar aqui, ó, Monday NO, tá vendo? Isso aqui é o número do mês, ó, o número do mês. Mas eu tenho uma aqui que um dia eu vou passar aqui, quando eu já estiver fechando o Dash, aí eu vou pegar um dia um com vocês aqui de um cliente para vocês fazerem. Aí vocês peguem e vão sentir na pele como é a construção. Ah, não, tranquilo. Tá? Então aqui eu estou dizendo que ele construiu essa tabela, essa coluna, pega do calendário, a nossa tabela, vai no campo data, que é essa aqui que está completa, e pega o número do mês. Quando eu der enter aqui, ó, janeiro, tá vendo? Ele vai tirar o número de todo mundo, ó, fevereiro, ó, ele tirou de cada um. Tranquilo? Os três primeiros? Então, o primeiro foi calendário que a gente montou, até usei o first date e o last date. Depois o ano, a gente pegou o mesmo calendário, este campo aqui, e pedimos para ele trazer o ano para gente. Depois o mês. Agora vamos fazer o seguinte: vamos botar aqui, ó, no caso, o nome do mês. O nome do mês. Então eu posso pegar aqui, ó, calendário, a data, e bem aqui, ó, tem mês. Mês. Vou dar um enter. Ele já vai calcular para mim aí, ó. Então, se vocês perceberem aqui, ó, nessa área que eu sempre estou trocando aqui, ele tem várias, ó, é, informações, né? Ele tem. O cara, ó, fechou. A gente está aqui, ó. A gente vai falar desses dois aqui já. Aqui vamos, já demos o play. Outra coisa interessante, tá, pessoal? Eu vou fazer mais uma coluna aqui do mês e eu vou personalizar esse formato aqui, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, e dizer assim, ó, eu vou botar aqui como mês
Vou chamar de nome do mês. É melhor. Nome do mês. Eu vou botar um P aqui, que é de personalizado. Eu vou botar personalizado. Né? Vou pegar o calendário, a data, o mês, tá? Aí eu já estou trazendo o mês. A gente já sabe que isso aqui está trazendo janeiro, fevereiro, está escrito aqui, tá aqui, ó. Boa tarde, Edson. Então tá escrito aqui, ó. O que eu quero personalizar? Essa saída, tá? Então, por exemplo, se eu quiser que saia em vez de janeiro, fevereiro, eu posso fazer o seguinte: eu posso botar um pinguinho aqui, ou boto uma vírgula, e eu digo para ele, eu vou formatar ele, tá? Eu posso fazer com que ele traga de uma forma diferente, tá? Então, esse formato, esse format, né? Ele vai entrar aqui na frente para formatar essa saída, tá? Ó, um exemplo, então, eu vou trazer aqui, ó. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui na frente um cara chamado format para formatar a saída aqui, ó, format. Aí eu vou pegar o calendário que eu quero formatar, vou pegar minha data aqui logo, que é a maior zona, e eu vou dizer, olha, traga para mim MMM. Lembra que eu falei para vocês aquela situação lá, daquelas letrinhas? 4M, eu vou colocar aqui. Ó, quando eu boto 4M, ele já entende que eu quero que traga o mês, sendo que lá que a gente pode colocar a palavra mês, né? Depois daqui, ó. Se eu chegar aqui e tirar 2M e colocar só 2M's e dar um playzinho aqui, ó, ele traz um número, tá vendo? Se eu chegar aqui e colocar mais um M3 e um play, ele traz só o reduzido. Tá? Então, o format, eu posso fazer o mesmo sistema que eu estou fazendo nesses caras aqui, só que eu vou formatando dependendo do que eu estou escrevendo pela quantidade de M. Isso também se aplica, tá? Também a o ano, ao dia também eu posso fazer, tá? Ah, vamos começar agora a esquentar um pouquinho aqui. Vamos trazer agora para gente o trimestre, tá? É para a gente fazer a questão do trimestre. Então, vou botar aqui, ó, trimestre. Vou trazer o calendário. Vou pegar o que a gente estava fazendo, tá? Calendário, calendar. Tá? E aqui tem duas situações, tá? Eu tenho aqui, ó, quarter, NO, que isso aqui é número, e trimestre, tá? Então, o que que representa esses dois, tá? Na verdade, tá? É porque é o padrão americano, né? 4NO, ele representa tanto o trimestre, o 4NO representa a divisão de anos em períodos de 3 meses. Os dois significam o trimestre, tá? Só que um vai representar o número. Então, se eu colocar aqui, ó, NO e der Enter, ele vai trazer o número para mim, tá vendo? O que faz mais ou menos? O primeiro trimestre, que na verdade o primeiro quarter, né? Que ele diz lá, o Q1, que na nossa tradução é o T1, seria lá janeiro, fevereiro e março, né? Seria o primeiro. Então, se tu olha aqui, vamos lá, janeiro, 2, fevereiro, 3,
Março, fechou. Quarto já seria o próximo trimestre, que é segundo, seria o segundo trimestre, tá aqui, ó. Então, quando começou o mês 4, ele começou o segundo trimestre. Tá vendo? Ele tá contando 3 em 3 meses. Só que ele tá colocando pra gente aqui, ó, um, dois, tá vendo? Ele tá fazendo justamente a contagem com a numeração. Se de repente isso aqui ficar confuso, você pode fazer o seguinte: você pode criar uma nova coluna. Aí eu vou chamar o seguinte aqui, ó. Vou chamar nome trimestre. Aí eu vou chegar e dizer, ó, pega o calendário de novo, ponto e trimestre, tá? Ó, aí ele vai botar lá, ó, tá vendo no padrão? 4, que seria o primeiro trimestre. Segundo trimestre. Terceiro trimestre, tá vendo? KTR, que vem do 4. Diferença como a diferença, tu tá dizendo? Na verdade é questão de idioma, tá? É uma questão de idioma. Aqui está falando de trimestre, tá? O primeiro, que é esse aqui, ele só mostra o número, tá? Isso aqui seria o número do trimestre. E esse aqui, que é trimestre, ele escreve a palavra QTR na frente. É como se fosse primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Sim, o mesmo resultado, só que como assim, o primeiro é só numérico. O segundo tem essa saída aqui, ó, QTR, como ele estivesse escrevendo. Ele acha que ele está escrevendo, como se fosse janeiro e número um, tá vendo? Aqui é número um e primeiro, quarter um, primeiro trimestre. Adorei a pergunta, que agora que vai. Então, se vocês perceberam, é, não tem nem o bimestre e nem o semestre. Ou seja, esse aí a gente tem que montar na mão. Já que a gente está montando fórmulas ali, isso não assusta as coisas. A gente tem que montar esses caras. Tranquilo, Marcelo. Tem várias maneiras, tá? A gente pode, por exemplo, vamos fazer o seguinte, vamos ter que cobrar isso do. Cara, isso aí na verdade é umas discussões que a gente tem que é engraçado, porque, tipo assim, acho que já devia ter, né? Porque como é que você vai fazer é, análises, por exemplo, de faculdade ali, né? E aí, pô, bicho, vai te montar painel, relatório. Tu vai ter que criar um DAX, uma formulazinha ali para resolver isso.
Mas bem, se tu pensar, né, trimestre, né, é porque a gente pode ir lá dividir lá um ano em 4 períodos, né? Já o bimestre e semestre, eu acho que são colunas já personalizadas. Eu vou dar uma olhada na documentação, se der, tô pensando errado. Olha lá, né? Só que também parece que se eu não tô lembrado, se eu não tiver, deixa eu só puxar aqui para vocês, só porque eu te falei, só para me entender aqui, deixa eu ver aqui. Se eu não tô lembrado, o padrão, o padrão de relatório é trimestre, eu acho que é o trimestre, bimestre ou semestre. Se eu não tô lembrado, é o trimestre, é por isso que tem pronto já. O padrão de relatório aqui está falando de escola, né? Avaliado de 2 em 2 meses. O trimestre abrange de 3 em 3 meses, são relatórios fiscais, é de 3 em 3 meses. É por isso que ele tem principal. Eu vi isso em algum lugar, eu vou procurar na documentação, falando sobre a questão que o trimestre ele é o padrão oficial que é usado para relatórios financeiros, contábeis e fiscais. Uma coisa que eu acho que eu fui dar aula de essa parte de SPED fiscal, eu vi isso. Eu só não estou lembrado. Então, por isso que as empresas, normalmente, os resultados são trimestrais. Eu acho que é isso que eu estou me lembrado. Eu vou dar uma olhada e eu vou encontrar isso. E aí, como o bimestre e o semestre, ele não é assim tão universal, aí a gente tem que montar. É mais para a gente educação, escola, planejamento. Aí o cara monta, né? Então vamos ver o que eu posso fazer aqui. A gente poderia montar uma coluna. Deixa eu pegar aqui, só uma ideia. Eu vou ter que fazer aqui o seguinte: eu teria que fazer uma divisão, né? Acho que eu vou até desse, porque senão vai ficar depois muito complicado para a gente avançar para o. Se eu pegar aqui, ó, eu posso fazer o seguinte: eu posso usar o round up, arredondamento para cima. Arredonda um número para cima, afastando de zero, né? Por cada divisão, né? Vamos lá, vamos pela divisão. Onde eu vou pegar, nessa divisão, eu vou pegar o mês, tá? Vou pegar o mês da data. Então, eu vou trazer o calendário, data, tá aqui. Peguei aqui a data, tá? Então, ele vai tirar o mês. Eu vou dividir isso aqui por 2. Fechar. Vou dividir isso aqui por 2. Porque aí eu vou ter que fazer, né, com que ele faça a operação para saber esses meses. E eu vou botar o número de dígito que eu quero ali para zero. Deixa eu só ver se essa minha ideia aqui vai. Vamos ver. Uh, bimestre, né? Bimestre 2. Tá aqui, ó. 2. Bimestre. Tá certo. A cada 2 meses, tá aqui, ó. Janeiro e fevereiro. Primeiro bimestre, depois vem março
e abril, segundo bimestre, 3, terceiro bimestre. Tá? Então eu fiz o seguinte, eu peguei aqui, para não dar um problema nessa divisão, eu fiz um arredondamento para cima, né, para não ficar quebrado os números. E aí eu peguei o mês, tirei o mês daqui e fiz uma divisão por 2, para ele saber a cada lá fazer essa operação. E ele me dá, dividir 1, 2 por bimestre. Eu ainda poderia fazer mais, tá? Eu posso fazer o seguinte, que essa divisão, eu posso botar um E comercialzinho aqui, para ele colocar para mim, ó. Ele faz a operação e depois ele coloca uma simbologia para mim aqui. Cadê essa? Tô encontrando aqui no meu teclado. Eu vou colocar essa, aí depois a gente ajeita. Vou concatenar o texto. Ó, tá vendo? Então, ele fez a operação, colocou aqui a resposta, e eu mandei a resposta que ele colocou, eu pedi para ele unir com essa palavra que tá aqui, ó. Aí apareceu, ó, primeiro bimestre, tá vendo? Segundo bimestre. Eu poderia fazer isso também no trimestre, tá? Daria para fazer também. Ficaria até mais bonitinho do que esse que tá aparecendo aí. Isso é o bimestre. Então a gente tem aqui, só vai ficar data, ano, mês, janeiro, né? É, o mês personalizado que eu mostrei ali, o trimestre, né? O trimestre e eu fiz o bimestre aqui. Vou deixar vocês que eu quero que vocês pensem para mim o semestre. Tá achar graça? Só para a gente fechar aqui, ó. Vou botar mais um. Para gente fazer o semestre, tá? Vocês pensem em uma ideia. Eu poderia fazer aqui o seguinte, tá? Dia da semana. Aí vai que o cara me pede um relatório dos sábados de tal mês. Eu não tenho isso aqui, ó. Ah, eu quero o relatório de toda terça-feira lá desse mês de agosto, desse mês de janeiro. Então eu poderia fazer assim. Tem duas maneiras de fazer, tá? A primeira maneira é pegar o format. A gente já aprendeu. A gente aplicou no mês, não foi no mês. Agora eu vou aplicar no dia. Ó. Vou no calendário. E nesse calendário, como eu quero trazer o dia da semana, eu posso botar 1, 2, 3, 4. 4 Ds. Aí ele vai trazer lá, segunda-feira, tá vendo? Se eu chegar aqui, ó, colocar 3D, ele só vai trazer o abreviado, tá vendo? Ó? Segue. Se eu colocar 2D, ele vai trazer o numérico. Então, no caso, eu quero o de semana com 4 para trazer escrito segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. 1D? Vamos lá. Você vai trazer só o reduzido, no vez de 01, 02. Tá, então. Ah, só botei 5.
Ele vai trazer a data completa. Ó. Então, no caso, eu quero só os 4. Aí, ó. Ou seja, se tu quisesse fazer de dia da semana abreviado, tu podia fazer e colocar com 3D, DDD. Não, na verdade pode confundir, né? Com o mês. Porque tu tem o mês um, aí semana um, tu pode acabar confundindo. Rapaz, tu gostei de colocar, é um desafio, eu faço. É mais fórmula. É, tem essa possibilidade, né? Quando foi que o cara vendeu no dia 29 de fevereiro? De que ano? Qual foi a venda? A outra situação de fazer a semana, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, a nova semana. Deixa eu ver aqui. Semana. Existe um cara chamado Weekday, dia da semana. Aí você dá o calendário para ele, tá? E aí você tem que dizer para ele, é, olha, ele retorna de 1 a 7, tá? Então o que acontece? Se você colocar um 1, tá? O que que ele vai entender que o dia da semana ele começa ali no domingo, tá? Se vocês definir 1, ele começa no domingo. Se você escolher 2, o dia da semana começa na segunda, tá? Só que o que vai acontecer aqui, tá? Ele vai trazer, vou botar aqui primeiro um, para vocês verem. Ele vai trazer para a gente aqui numérico, tá vendo? Lembrando, tá, que quando eu escolhi o 1, eu estou dizendo que 1 é domingo, 2 segunda, 3 terça, 4 quarta, 5 quinta, 6 sexta, sábado 7, tá? Então domingo seria o primeiro dia, sábado o sétimo dia, ok? Quando eu escolho aqui 2, eu estou dizendo que quem é o número 1 é a segunda, tá? E o último dia da semana será, o sétimo será domingo. Então, cuidado com o que você escolher, porque vai mudar essa ordem aqui, tá? E se eu escolho o 3, eu estou dizendo que o dia da semana ele vai começar a segunda-feira, ela vai ser considerada como zero, tá? E ele vai até o domingo, que é 6. Esse aqui é legal porque ele já entrega assim, ó. Mas esse aqui também pode ser entregue nesse formato. Eu teria que fazer uma coluna de condição. Se o número for 2, então tal. Se 3, tal. 4, tal. Eu vou fazer isso com vocês, senão não vai dar tempo. Tá? Então a gente ainda estamos explorando a coluna. Dia útil. Eu posso fazer aqui, ó. Então a nossa coluna calendário está quase pronta. Mas eu já vou fazer o relacionamento, só para a gente fechar isso aqui bonitinho. O que eu vou fazer? Eu vou nos meus relacionamentos, tá? Se vocês aqui, a coluna calendário, olha. E essa data aqui, ela tem que estar relacionada com a data de venda.
Vou salvar. Para ele já criar uma relação aqui, ó. Então, agora, tudo que tinha relacionado a calendário, a gente consegue explorar aqui, ó. E ele vai filtrar esses dados a partir do calendário. Essa tabela calendário, ela é uma tática útil para vários relatórios, tá, pessoal? Não é só para isso. Normalmente, toda vez que eu começo a fazer um relatório, eu já faço uma coluna. Quando eu vejo que tem uma coluna de data, de repente ali numa factual, eu já crio o calendário. Então, toda vez que vocês terminarem o calendário, puxo. Puxei, fiz a ligação. Tá? Eu não terminei ela. Eu já fiz aqui porque eu quero ainda colocar o semestre, né? Desculpa, falta o semestre. E a gente explorar mais algumas coisas aqui de semana. Tudo bem? Eu acho que hoje já foi bastante coisa, né? Bastante fórmula, bastante coisa para treinar aí. Explorem essa situação, que aí já na quarta-feira a gente vai. Não, Edson, eu pensei o semestre. Segunda eu quero semestre. Quarta-feira eu quero semestre. Aí eu monto. Tá, o final, repete, tranquilo. O final eu vim aqui, ó, em relacionamentos. Deixa eu tirar aqui, eu vou apagar ela. Aí eu vim aqui, ó. Não apareceu, eu vim bem aqui, ela e trouxe ela aqui, ó. Sem querer, eu fiz caquinha. Ô, caramba, sem querer. Deixa eu ver aqui. Nunca faço isso. Ai, presta atenção. Só dizer uma coisa pra vocês. Eu fui querer fazer. Fui fazer na pressa aqui. Quando vocês tomem cuidado, tá? Acabei de fazer sem querer. Se vocês deletarem aqui, eu apertei duas vezes, tá? Tem uma que é apagar a relação e a segunda vez ela apaga a base, ó. Tá vendo? Aí me trouxe, apagou minha base. Mas só repetir o processo, tá? É, vai aparecer aqui, você vai clicar e aí aqui depois você vai puxar em cima da data aqui. Ela vai fechar essa relação aqui, tá? Então você fechando essa relação, é... não isso aí depois eu reconstruo ela, tá? Aí você fecha a relação, que é para a gente fechar o semestre e a gente fechar algumas condições que eu vou montar lá com o switch, tá? Que é para fechar o calendário e fechar os relatórios. Tranquilo? Eu fui apertar. Cara, quem te mexe com dados, eu fui aperto, não façam rápido. Eu apertei duas vezes, papá, no meu teclado. Então pronto. Então a gente fecha e na quarta-feira a gente continua o calendário. Já vamos fazer, vou criar umas perguntas aqui, como se fosse um gestor, e aí a gente vai montar o nosso dash desta tabela aqui. Por isso, não faltem na quarta-feira. Então, pronto. Fechamos. Um abraço. Oi,